Vamos começar a falar sobre o assunto que me tirou tanto do eixo hoje e que eu tenho certeza que vai acontecer o mesmo com vocês. Mas para isso, para contar essa história desse avô e dessa avó que estupravam esta criança, eu preciso voltar para dizer sobre a relação deles dois com o filho. Na verdade, só ela é a mãe, né, do pai dessa criança, esta avó é materna, ela é mãe do pai desta criança. O abuso foi cometido por ela, pelo marido e pelo tio. Esse tio, irmão do pai. Como é que isso aconteceu? Como é que uma avó e um avô têm coragem, conseguem cometer tal abuso? Aí eu explico para você que está aqui comigo na cena. Este pai me contou que ele veio de um abandono desta mãe. Então eles não tiveram tanto contato ao longo da vida. Quando ele atingiu a fase adulta, que ele se casou, que ele teve esta filha, que tudo, né, foi se desenrolando na vida dele, ele teve resiliência e falou: eu vou perdoar minha mãe, vou perdoar essa mãe por esse abandono, vou ajudá-la, inclusive financeiramente. Foi isso que ele fez. Ele se reaproximou dessa família, dessa mãe e deixou as filhas, é claro, em contato com a avó. O que ele não esperava, gente, é que essa avó ia se juntar com o marido e com o tio também para cometer esses estupros. As coisas mais abomináveis eu ouvi desta criança hoje. Ela fez questão de falar comigo, ela conversou comigo e ela me disse que os avós tinham relação sexual na frente dela, que ela era obrigada não só a presenciar, mas também a participar, que ela era obrigada, inclusive, a ter todo tipo de relação que você puder imaginar. Uma criança, a irmã dela, de 8 anos, especial, também presenciava tudo isso. Esta criança mudou completamente o comportamento, se tornando ainda mais introspectiva do que ela era, ainda mais calada do que ela era, não queria mais ir para a escola. E foram muitos meses, porque esse crime aconteceu em 2021, até que a mãe conseguisse levar ela para um psicólogo e lá essa criança finalmente conseguisse dizer o que aconteceu. Os abusos aconteciam dentro da casa, os 3 usavam drogas enquanto cometiam os abusos. E essa menina, ainda por cima, era vítima de racismo por esses abusadores. Ela é uma menina negra e durante os abusos ouvia coisas de racismo, que eu não vou reproduzir para vocês, mas eu espero que vocês consigam ter dimensão. Eu acho que hoje eu já chorei tudo que eu tinha para chorar diante desse caso, porque não é fácil você ouvir de uma criança, hoje ela tem 12, na época ela tinha 10, tudo que ela viveu. Pau foi utilizado também. Essas pessoas utilizavam pau. E aí, gente, vocês imaginam que mesmo depois disso tudo, essa família não consegue ter paz. Nem pai, nem mãe, nem as crianças. Sabe por quê? Porque este tio que está solto está ameaçando. Porque esses 3 são queridos em São Cristóvão. O avô, a avó e o tio, todo mundo adora eles. Se você chegar em São Cristóvão e falar o nome deles, todo mundo, Ave Maria, um amor de pessoa. Gente boa. Como é que fala um negócio desse?
de pessoas tão boas. Vocês não acham estranho, gente, que a cada 2 minutos aconteça um estupro no Brasil e ninguém conhece um estuprador? Todo mundo conhece uma vítima e ninguém conhece um estuprador. Estuprador é legal também, na rua. Ele também sorri. Ele também é engraçado, também conta piada. Mas ele também comete abuso, atrocidades. A gente precisa desmistificar que um estuprador vai chegar gritando na rua com qualquer pessoa. Não é assim, não. Eu tô aqui, gente, no estúdio com uma mulher que eu admiro muito. Esse avô e a avó foram presos por causa do trabalho dela. É a advogada criminalista Mona Lisa de Jean, que está aqui comigo no estúdio. Boa noite, Mona Lisa. Eu agradeço pela sua presença aqui. A gente está ao vivo com a vítima, que você conhece amplamente. Só nesse primeiro momento, essa prisão que aconteceu, Mona Lisa, ela é o quê? É temporária? É preventiva? Como é que foi essa prisão? Antes de tudo, boa noite, né? Boa noite a toda a sociedade sergipana, aos telespectadores que estão acompanhando. Mariana, aproveitando também o espaço, agradecer, né, pela confiança, né, que a família procurou, e aí trabalhamos intensamente para que hoje a gente estivesse aqui noticiando, né, a prisão desse cidadão, dessas duas pessoas, né, desses dois indivíduos. Então, a prisão foi decretada de forma preventiva, não de forma temporária. Qual é essa diferença? A temporária, ela tem um prazo estipulado, seja de 5, de 30, e aí a cada 30 pode ser que seja renovada, né? Então, diante das provas existentes dentro do processo, a prisão foi decretada de forma preventiva. Resumindo, essas pessoas, esses acusados, vão permanecer presos até o deslinde da instrução criminal. A temporária, ela seria por um período, poderia, no decorrer das investigações, se renovar ou não. Mas como já foi concretizado dentro do processo, todas as provas, foi decretada de forma preventiva. Essa família está recebendo ameaça. Eu quero saber o porquê que essa terceira pessoa não foi presa. Mas antes, eu vou dar prioridade aqui, doutora. A Selma Souza, que está ao vivo com a gente, ela está com a mãe dessas crianças. Eu tive o maior cuidado, viu, Selma, de pedir para que as crianças não assistissem, enfim, pela crueldade do caso. Essa família, depois de tudo que viveu, ainda recebe ameaça. Selma, conta pra gente. Boa noite. Isso mesmo, viu, Mariana? Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Um relato, né, que você trouxe aqui pra gente fortíssimo, né, como você bem frisou, esses abusos aconteciam desde 2021. A avó, né, e o marido da avó e esse tio, né, nesse momento, o único usuário de drogas, né, segundo a família, seria o tio. Mas a família ainda vem sofrendo ameaças constantes desse homem, né? O medo assombra essa família, que já está completamente devastada. Eu estou aqui com a mãe, né, dessas garotas, porque não é fácil a gente ouvir, né, reviver tudo isso que a família passou, que toda essa família vem enfrentando até esse momento. Queria conversar com você, né, primeiramente, como é que vocês receberam a notícia da prisão dessa avó e desse padrasto? Boa noite. Boa noite. Recebemos a notícia, a gente, né, eu estou satisfeita. Primeiramente, eu quero dar boa noite a todos e agradecer, porque é minha obrigação, a TV Atalaia, a Mariana e a doutora Mona Lisa, porque se não fosse vocês, o caso estaria na mesma ainda. Vocês foi que me deram toda a assistência. Só que eu estou com medo, eu estou sendo ameaçada, minhas filhas também, porque o pior de todos, o mandante de tudo, que é o tio, né, que ele está solto. Tanto ele fez o abuso, ele cometeu abuso com a especial e com a outra. E ele está solto. Tanto o abuso quanto ele praticou também ele colocava faca no pescoço delas, ele ameaçava. Ele já pôs até arma, né? Ele passeava pela rua. Eu digo porque eu vi, minhas filhas já viram também.
E também, assim, eu queria fazer um desabafo. Eu estou muito nervosa. Eu queria fazer um desabafo para os vizinhos que ficam falando que ele é gente boa. Vizinhos, vocês não estavam com eles na hora do abuso. Quem levou tapa no rosto do tio foi minhas filhas. Quem foi abusada foi elas, não foi vocês. O tio bateu muito no rosto de minhas filhas. Quem está com as filhas? Com depressão dentro de casa. E por 2 vezes tentou se suicidar com uma corda. Foi minha filha, então quem está segurando tudo sou eu. Por favor, eu estou nervosa. Sensibilizar, né, a comunidade. Se sensibilizar a comunidade, porque vocês falam coisas que não sabem. Vocês não estavam na hora do ato. Vocês não sabem como nós estamos. Vocês não sabem o que nós estamos passando, o que minhas filhas estão passando, estão vivendo. E só ficam julgando. Vocês não estavam na hora do ato. Então, que vocês procurem permanecer quieto, porque a justiça vai ser feita. E para isso existe perícia, existe investigação, existe polícia. Para tudo, para investigar para tudo. Não, a gente não somos polícia, não, e nem peritos, não. Por favor, sensibilize, né? É um momento muito difícil, Mariana, porque minutos antes, né, da gente entrar ao vivo, ela me relatou que ela tinha muito medo de dar branco, porque, como eu destaquei, é um momento de reviver todo esse sofrimento que não é nada fácil para a família. Agora, a gente estava conversando, né, também agora há pouco, que é importante, você só conseguiu identificar, né, esse comportamento diferente da sua filha em 2021, não foi? É o seguinte, elas sempre tiveram medo. Mãe, eu tenho medo de fulano e de fulano e de fulano. Eu achava que era porque a avó delas não gosta de negro. Inclusive, ela já teve um episódio na escola que uma neta que eles criam chamou minha filha de negra. E minha filha ficou muito triste com isso. E eu ficava conversando com elas que não iria me mudar porque esse negócio de racismo é em todo canto. Então eu achava que só era isso. Eu, como mãe, tomei minhas dores, fui lá, conversei com ela. Falei como mãe mesmo que isso não era para estar acontecendo. Eu achava que era só isso. E o medo que elas tinham do tio, eu achava que era porque ele era usuário de droga, outras coisas, que ele já foi preso por roubo, que ele essas coisas assim. Aí eu ficava conversando e eu dizia que não podia me mudar, que a gente não tinha essa aproximação. Porque também tem pessoas que ficam julgando que eu deixava elas na casa da avó. Nunca deixei. A avó que ia pegar elas na casa. E jamais eu iria imaginar isso, de uma avó fazer uma coisa dessa. Então, depois que eu me mudei, que elas foram para o psicólogo, aí foi onde desabou tudo. Ela falou para mim, porque primeiro ela falou da avó e do marido da avó. Quando eu me mudei, tempos depois, ela falou: mãe, eu quero lhe falar uma coisa. Meu tio, ele foi o mandante de tudo. Ele batia na minha cara, batia no meu rosto. E tem coisas que eu não posso falar por causa do horário também. Eu estou muito nervosa. Hoje, como é que está a situação da família? Porque vocês precisam se mudar constantemente por conta dessas ameaças. Já se mudamos 2 vezes. Hoje a situação financeira tá péssima, porque hoje nós estamos de aluguel. Eu fazia terapia, nem minha terapeuta não estou conseguindo mais pagar. Porque eles destruíram tanto o psicológico quanto o financeiro. Meu esposo trabalhava, não está indo mais ao trabalho também porque tem medo. As ameaças são muitas. E não só para mim e para o meu esposo, para minhas filhas também. Ele jurou agente de morte e minhas filhas também. Está todo mundo destruído, a gente está tentando se reconstruir. E, por favor, não julguem. Não julguem. Que eu me sinto culpada e só Deus sabe o que eu sinto, o que eu estou passando. Eu recebi também muito trote, chamando meu esposo de frouxo. Se ele tivesse feito uma besteira, estava preso, ele está me dando toda a assistência, me ajudando. Ele ajuda como pai, como ser humano. Ele não vai se igualar com um monstro. E eu sei que a justiça vai ser feita. Eu confio no trabalho da polícia e na justiça de Deus também. Juntamente com Mariana Sena, a doutora Mona Lisa e a TV Atalaia. Com certeza. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Mariana, não é um momento fácil para a família. A gente vai continuar aqui com eles. Eu devolvo para você. Só mais uma coisinha, Selma, em relação à ameaça. Eu achei que hoje a gente ia entrar ao vivo com você, Selma, eu confesso a você. Quando eu soube da prisão, eu pensei esse programa hoje assim, vamos falar sobre
um caso que a gente conseguiu resolver. Todos presos, a família mais tranquila, mas não foi assim. Só quem foi preso foi o avô e a avó. Este tio está ameaçando ela, Selma. Tá ameaçando, sim, né? Esse tio, ele ainda tem contato com vocês? Como é que são essas ameaças? É o seguinte, é porque tem pessoas que têm medo dele, e assim, tem pessoas que não querem se envolver, mas tem, assim, que eu não posso dar detalhe aqui, porque assim, eu não estou em São Cristóvão, né? Mas ele fala assim, que já sabe onde está meu endereço, uma pessoa que mora lá, né? Um pai de família, já é uma pessoa idosa, então eu não quero falar. Mas essa pessoa mora lá, conheci essa pessoa desde que eu cheguei lá e ele sempre me fala, cuidado, que ele fala isso. Sempre me passando. E ele também falou por telefone para minhas filhas, imagine só um homem adulto dá um tapa na cara, no rosto, de uma criança na época de 10 anos, dá tapa na cara, bastante tapa no rosto, e fazer coisas que eu me dá branco porque é muita coisa, é muito forte. E a gente está todo mundo aqui com medo, a gente está destruído, desesperado. E só eu sei o que eu estou passando. E minha filha, nossas filhas, nós está todo mundo aqui mal e sem saber o que fazer, porque a gente já se mudamos 2 vezes. 2 vezes, e da última vez que nós se mudamos agora, meu esposo foi pegar uns pertences que nós abandonamos nossa casa, ele foi correndo para matar meu esposo dentro de casa. O pai dele falou que meu esposo merecia morrer, um pai de família merecia morrer, e os estrupadores não, tem que estar como eles estão, sendo aplaudidos por vizinhos que dizem que eles são gente boa. Estou indignada também. Estou indignada, estou com uma mistura de sentimentos e só Deus sabe o que está dentro do meu coração nesse momento, em todos os momentos. Tá, então, Mariana, o relato dessa mãe, o desespero que acompanha dia e noite toda essa família. Te agradeço, Selma, pelas informações. Eu vou aqui rapidinho, Braizinho, para porque eu quero falar com você, o seu vizinho, você amigo. Rapidamente, meu diretor me permita, para eu não deixar isso passar. Quando uma pessoa, principalmente uma criança, é vítima de um abuso, todo mundo tinha que se indignar, todo mundo tinha que se afastar desse abusador. Como é que pode uma criança ser estuprada até com pau pela própria avó e tio, e você que é vizinho tá julgando o pai dessa criança? Vocês queriam o quê? Que esse pai fizesse o quê? Fosse preso? Matasse alguém? E essas crianças ficassem aqui fora? Vocês querem culpar essa mãe? Como é que uma mãe ia adivinhar que uma avó ia estuprar a filha dela? Parem! Parem de culpar a inocente! Parem de culpar a vítima! Você que mora em São Cristóvão, e outra coisa, você tio que tá ameaçando ela, eu não tenho medo de você não, viu? Eu não tenho medo não. Enquanto você não for preso, eu vou dar esse caso aqui toda semana se preciso for. Porque eu não tenho medo não. E nem dessa sociedade imunda que julga a vítima. Não tenho não. Voltando, doutora Mona Lisa. Me desculpe, mas é difícil. Quero entender por que a demora dessa prisão. Então, quando foi noticiado o caso aqui na TV Atalaia, né, imediatamente procurei a delegacia e marquei a ouvida das crianças, né, que na verdade todos foram ouvidos, a mãe e as filhas, né.
E daí, após isso, né, foi identificado que o exame já estava pronto, e aí foi solicitado perante o Ministério Público, né, o qual foi diligenciando, juntamente com a delegacia, diligenciamos, e esse mandado, após o Ministério Público, foi passado para o juiz, e o juiz, ele assinou. Aí tivemos uns pontos facultativos, né, e aí, diante disso, atrasou tanto o trâmite da expedição desse mandado de prisão. É possível que esse tio seja preso? Então, é possível sim, né? Como a gente está num período de recesso judiciário, mas assim, já vou solicitar, porque até então eu tinha passado a informação de que ele estava preso, né? Mas aí a família me informou que ele não está preso, ele está solto. Então, é preciso apurar isso e que está sendo ameaçado também. E aí, nesse momento desses recessos judiciários, entrar de forma urgente, que é pelo plantão judiciário, para que esse mandado de prisão venha a ser expedido. Doutora Monalisa, é importante a gente dizer para quem está em casa que em casos de estupro, sim, a palavra da vítima é prova. Sim. Mas nesse caso em específico, a gente não só tem a palavra da vítima, a gente tem exame que comprova. Exato, exato. A palavra da vítima é uma prova, né, fundamental. Né? Mas se a pessoa que está em casa, né, que está nos acompanhando hoje, infelizmente, é uma realidade, né, está passando por essa situação, vá à delegacia, preste esse boletim de ocorrência, mas eu não tenho prova, vá. A sua palavra é fundamental. Por mais que a gente escute diariamente por vizinhos, como bem você colocou, os julgamentos, vá. Como essa mãe foi forte, eu quero até parabenizá-la, né, por ela expor aqui o caso, né, ela teve essa ajuda, fez o boletim de ocorrência, procurou os seus direitos. Então, não deixe de fazer isso, preste o boletim de ocorrência e procure a delegacia responsável para que possa apurar o fato, né? Então, isso não pode, porque eu não tenho prova, eu não vou. Você tem que ir. Sua palavra é fundamental. Por mais que outra pessoa tente descredibilizar a sua palavra é fundamental. Doutora Monalisa de Jean, eu preciso dizer para todo mundo que está em casa o quanto que eu admiro o seu trabalho. Tudo isso só aconteceu, gente, por causa dela, tá? Esse caso, como vocês estão vendo, está rolando desde 2021, foi quando aconteceu. E só agora aconteceu essa prisão porque ela esteve presente. Parabéns pelo seu trabalho. Eu imagino que para você, como mulher, um caso de violência dói, e mais ainda, uma criança negra que, além dos abusos sexuais que sofria, ainda sofria o racismo durante os abusos. Exato. Eu me solidarizo com você também, porque eu imagino que isso deve ter doído demais em você também, né? Exatamente. Ouvi, né, no momento que a criança estava relatando sobre todos os fatos, foi difícil ouvir, né? Por mais que a gente tenha conviva diariamente com a atividade criminal, trabalhe com isso, mas ouvir de uma criança todo esse relato de uma forma muito pesada, né? E as palavrinhas que ela coloca, assim, realmente chocam, né? Aproveitar o espaço também, agradecer a Rádio Patrulha, né? Porque você vai noticiar, mas eu vou antecipar aqui, né, por ter feito esse cumprimento desses mandados de prisão. A gente precisa aqui agradecer, né, e também a delegacia por ter também se prontificado a diligenciar, a concluir esse inquérito.